Agora que ninguém vai saber. Agora ninguém, nem lá de casa, coitado, ninguém vai saber qual hoje é a terceira empresa mais valiosa do planeta. Essa vocês podem chutar Achismos. 300, não vai... Tá quase. Olá, senhoras e senhores! Esses são os achismos mais esperados de todos os tempos. É o Achismos Tech. Vou explicar o que está acontecendo. O Achismos mudou. Todo dia agora a gente tem uma editoria diferente. Assim fica mais fácil da gente ir para cada caminho. Segunda-feira, por exemplo, eu faço achismos normal, tradicional, com perguntas e curiosidades imbecis sobre vários temas. Terça-feira é o dia escolhido para falar de tecnologia, que tem muito assunto para falar disso. Eu não entendo nada de tecnologia. Ao meu lado direito tem um cara que é especialista há 30 anos no assunto, que é o Mário Aguilar. Ele dá aula sobre isso, dá palestra sobre isso, entende bastante. E de outro lado aqui tá o Marcelo Zangrande, que é um grande entusiasta, um cara que eu conheço que compra tudo sobre a tecnologia, ele é usuário, enfim, ele vai falar bastante sobre esse assunto. Temos aqui um especialista e temos um idiota. Não estaria aqui toda semana, mas hoje estou aqui para falar do assunto que é inteligência artificial. Já sei desse assunto, mas agora tá virando vídeo. Do nada a gente viu aí, recentemente, pessoas escrevendo filmes através da inteligência artificial. O IAE sabe muito mais do que eu sobre esse assunto. Vai perguntar aqui pro nosso querido Mário e a gente vai batendo esse papo que você inicia aí. Cara, vamos bater um papo. Muito legal você ter falado isso aí, porque a inteligência artificial, ela foi dando um passo, mas foi tudo muito rápido. A gente viu o começo e a gente viu o que está acontecendo agora e parece que foi agora que começou a inteligência artificial. E a gente viu esse crescimento. Cara, a inteligência artificial a gente começou ali, pra mim, como usuário assim, de internet, foi com o ChatGPT, foi o primeiro que bombou, assim, que eu falei, nossa, olha que loucura. Mas antes disso, já existia algumas coisas que a gente não pensava que era inteligência artificial. Por exemplo, você em casa, vocês, já devem ter jogado o Akinator. Sim. O Akinator é aquele árabe, assim, um gênio árabe, que descobria em quem você estava pensando. Sim. E aquilo ali, cara, não é uma feitiçaria, né? Aquilo ali é inteligência artificial. O que é uma inteligência artificial? O Marião vai poder falar melhor, mas são vários dados que a pessoa vai... É fornecida pela própria sociedade. Fornecidos que aquele computador vai criando uma base de dados gigante e criando esse cérebro virtual que sabe de tudo. Mas, na verdade, são várias informações jogadas para ele. É isso, Marião? É bem isso aí mesmo. Realmente tem muito tempo já que se estuda. Zangrande deu o exemplo do ChatGPT. Ele foi lançado em novembro de 2022. É bem recente. Agora, eu lembro disso. Super novo. E olha que dado interessante, olha como a coisa vai rápido, né? Se você parar para pensar no mundo digital, o que a gente quer é escalabilidade. Quanto maior o número de usuários, melhor eu estou tendo desempenho na minha plataforma. Quando o Netflix foi lançado, ele demorou 3 anos e meio para alcançar o seu primeiro 1 milhão de usuários. O ex-Twitter, né, o atual X, o X, ele demorou 2 anos para alcançar 1 milhão de usuários. O Spotify demorou 5 meses. O ChatGPT demorou 5 dias. É muito louco. Foi o mais rápido a alcançar 1 milhão de usuários até hoje. É porque agora as pessoas têm mais acesso à internet, têm mais possibilidades, seria isso? Cada vez mais, e o interesse principalmente do mundo corporativo para utilizar como ferramenta. E os dados mais impressionantes não é só isso, não é que lá no dia então 27 de novembro ele chegou a 1 milhão de usuários. O impressionante é que em dezembro de 2023 ele alcançou 59 milhões de usuários únicos por dia. Que é o exponencial, que é a parada, que é essa a diferença, né? E em fevereiro de 2024, Agora. 2 meses depois de dezembro, o público pulou para 145 milhões de usuários dia. Isso equivale a mais de 4 bilhões de pessoas por mês acessando o ChatGPT, que é um produto de uma empresa fundada por Sam Altman chamada OpenAI, fundada lá no Vale do Silício. E dentro dessa OpenAI eles têm várias outras ferramentas usando inteligência artificial. Eles começaram basicamente com o ChatGPT é para textos.
Depois eles colocaram na plataforma o DALL-E, Que é eu escrever assim, por exemplo, quero um dragão com uma espada na cabeça. cor-de-rosa. Isso E- daí a gente vê muita propaganda, né, nas nossas redes sociais. Eu vejo, por exemplo, o Mario Bros triste trabalhando de mecânico. É. Ah, Sim. eu criei com a minha Isso é o inteligência DALL-E. artificial. Isso é o Isso DALL-E. que é o DALL-E. Isso é o DALL-E. E tem várias outras também. Tem inúmeras. Se você for falar de imagens, Stable Diffusion, Midjourney, super famoso, muito Eu preciso acessado. interromper só pra entender um negócio, assim, que eu tô pensando no cara que igual eu, assim, que tá meio pra trás. Vamos lá, inteligência artificial não é só o chat GPT, vamos deixar Não. claro isso. Inteligência Sim. artificial é uma nova ferramenta onde você pode fazer de chat, de texto, não é só o chat GPT também, tem Sim. outras várias, é isso, certo? Perfeito. Concorrentes e tal. O chat GPT seria o Pelé dessas ferramentas. Atualmente. Sim. Aí tem a de imagem, que esse dali seria essa principal, hoje mais acessada. Mais acessada é a Midjourney, mas Ah, é? Midjourney, um pouquinho mais acessada entendeu? que a dali. Tem a do Elon Musk, que é a pica. Ainda tá baixa de acesso. Eu me inscrevi lá, mas tá baixa ainda. Ainda tá baixa. Aí tem a de vídeo. A nova, que é chamada Sora, se for do OpenAI, a Sora foi lançado agora em fevereiro também, não está a público ainda, mas aí nós vamos falar um pouco mais a fundo dela. Por que ela está sendo tão mais falada do que outras ferramentas que já estavam no mercado? Porque quando a gente fala de vídeo, a coisa mais difícil da inteligência artificial gerar do nada um vídeo do zero é a lei da física. Como assim? É o vídeo saber colocar a pessoa andando corretamente, correndo, jogando uma bola, qual a velocidade que a bola vai, força da gravidade. Podemos dar um A exemplo lei agora da para física ilustrar isso daí, Marião? é a coisa mais difícil que existe para IA reproduzir em vídeo. A gente pode ilustrar isso daí com um vídeo que o Will Smith postou agora, que Aí ele ano mostra... passado comendo macarrão. Ele mostra há um ano ele pôs na inteligência artificial e ele comendo macarrão. É o que você falou, não tem nada de física, é meio que a mão passando no rosto, mas porque é criado do nada, né? Sim. E ele mostra que agora a tecnologia está mudada. Você, inclusive, me mandou um vídeo de um dálmata na janela. Ali sim estão respeitando a lei da física, estão tudo. Sim, sim. Então, esse é o Sora, né? O que a gente tem que diferenciar? Por que está acontecendo? Por que isso está pipocando tanto? Né? Eu acho que isso que a gente tem que olhar, principalmente esses 2 últimos anos. Né? O 2023 e 2024 a gente vai evoluir demais nessa área de inteligência. A inteligência artificial ela tem alguns percalços ainda, que é justamente confiabilidade, né? Direitos autorais, propriedade intelectual, a ética do que está sendo escrito. A gente sabe que está surgindo novas profissões que a IA contrata, que é o engenheiro de prompt. A empresa hoje precisa do engenheiro de prompt, é o cara que sabe pedir para a IA criar. Ah, porque... Ó, eu comprei Quanto mais detalhes, melhor ele constrói. Eu comprei um curso de chat GPT, porque agora até o chat GPT 4, né? Sim. Eu não sabia de nada disso. Uhum. E é muito louco que ele me ensina a saber pedir o chat GPT. Porque muita gente começou no chat GPT com aquela coisa do tipo assim, me faz piadas aí sobre tema X. É meio Ele que não um entende. Google, né? É, Os caras estavam usando como um Mas Google. não é assim. Você tem que falar, se eu fosse uma criança de 5 anos, como que você me explicaria uma piada sabendo que eu sou assim, bababá, bababá? E aí você vai criando uma espécie de, como é que eu posso dizer, uma inteligência própria da tua ferramenta. Você vai dando para elas camadas do que aí ele vai entendendo o que você já está começando a pedir. Seria isso, né? Você tem que dar o enredo, o roteiro. A hora que você escreve o seu roteiro, o seu enredo, ele vai te dar com uma maior assertividade. Sim. Essa é a eu grande tenho uma vantagem. empresa há 40 anos de tecnologia que tem isso, isso, isso. A gente faz isso, isso. E eu gostaria de otimizar os meus recursos pensando na seguinte possibilidade. É mais do que, como é que eu faço para resolver meu problema? Não, porque quanto mais detalhes você oferecer, você jogar para a máquina, mais ela vai conseguir buscar dados para te dar o que você está Por pedindo. isso que é importante esse cargo. E sim, e além disso, olha que louco. outro ponto interessantíssimo. Mauricião falou aqui sobre o ChatGPT 4, só deixando bem claro para a galera até. Porra, a galera vai correr, vai falar, porra, então vou lá, vou entrar, vou me inscrever, quero usar. Infelizmente, eles estão liberando para uso gratuito
Só a versão 3.5. Eu tive que pagar. A 4 é paga, Cara, $20 por mês. Tá? E aí, por que esse mecanismo existe? Quando você chega nessas big techs, imagina você ter 145 milhões de usuários usando a sua ferramenta. Tá? Hoje são pouquíssimos players no mundo que controlam mais de 100 milhões de... Imagina não só usuários, agora vamos pensar nos assinantes. Quem tem 150 milhões de usuários de assinantes no mundo hoje é a Disney Plus. E a Disney Plus fatura todo mês $8 bilhões por conta desses 150 milhões de assinantes. Outro que tem 150 milhões de assinantes, Uber, é o número total de passageiros que eles transportam por mês no mundo todo. Qual o faturamento que eles geram de corrida? $10 bilhões. 10 bilhões, minto, é por trimestre. Então dá mais ou menos 3,3 bi mês. Lucratividade do Uber? Nenhuma. Até hoje é uma empresa que fez IPO e sempre vem trabalhando no prejuízo. Isso é terrível pro lado deles. Escalonou certinho, mas não sabe... Ainda, por incrível que pareça... Você não tem assinantes do Uber, né? Você vai ganhar na corrida. O Uber, para eu ser mais correto, né, eu não vou dizer que ela nunca teve um trimestre de lucro. Sim, mas eu entendi o seu ponto. Ela abriu o IPO em 2018, já tem 6 anos, e o primeiro trimestre de lucro dela foi em 2023, com $650 milhões de lucro. A Disney Plus, você fatura 8 bi por mês, mas ela te dá 12% líquido de margem. Marião, qual que é a vantagem do ChatGPT também da versão grátis? É para dar um gostinho para a galera querer pagar mais? Sim. E qual que é a diferença de quem paga e de quem não paga? Não é a mesma inteligência? Não. A 4.0 é mais inteligente. O que ocorre é justamente na construção do enredo, A 4 é incrível. na assertividade da entrega e, além disso, o banco de dados é muito maior. Eu vou falar com experiência própria. Eu tava escrevendo na 3,5, testava coisas de piada. Faz uma piada sobre esse assunto, para ver como é que é. Ela se recusa a fazer piada. A 4 ela já começa a fazer. Entendeu? Não que a 4... Tem um politicamente correto, que eu sempre falo assim, o que vai salvar a gente é o nosso politicamente correto. A nossa maldade, é isso que eu queria te perguntar. A nossa maldade, a nossa malícia, o nosso lado ruim, ele não tá configurado pro robô ainda. Então, faz uma piada humilhando, sei lá, o iê. Ela vai falar, achou esse tema muito delicado, veja bem, bababá. Então, ela não tem essa maldade. Com o chat, quando você consegue configurar ele direitinho, você consegue dar um jeito. Sei lá, quais são as piadas que você não me recomenda fazer sobre esse assunto? Olha, eu não recomendo... Isso que eu queria entender. É uma criança inocente com inteligência. Eu sempre falo que é um ator da Globo. Quando você pergunta pro ChatGPT quem que é melhor, Ronaldo ou Ribamar, ela fala, veja bem, o Ribamar é um excelente jogador, né? Incrível. Não quero falar mal do Ribamar, mas o Ronaldo fez mais gols, mas ele é incrível também. É isso que é o ChatGPT hoje em dia. E eu queria entender se esse tipo de tecnologia é possível, assim, substituir integralmente o ser humano? Pergunta delicada, mas vamos lá. Aí nós vamos ter que entrar numa esfera chamada inteligência artificial generativa. É o IAG. O que acontece é o seguinte, quando você contrata o ChatGPT 4.0, o segredo não é só você deixar ele lá na prateleira e ele ser o seu assistente. O negócio é você treiná-lo para que ele vire o seu Jarvis do Homem de Ferro. E aí, o que é isso? Você tem que fazer com que esse rotorzinho, esse motorzinho, ele vai se retroalimentando. Você vai fazendo ele aprendendo coisas para te respondendo com maior assertividade, etc. Isso, talvez no mundo de piadas, seja mais complexo. Eu tenho uma visão mais analítica para o mercado corporativo. Sim. Então a gente está fazendo uma instalação, eu faço uma consultoria para uma fintech, onde a gente está instalando uma inteligência artificial generativa para substituir 100% do atendimento presencial e do atendimento humano, de interação humana. Então, ele vai fazer o atendimento de todos os clientes para uma determinada empresa. Todos. Mas ele precisa aprender sobre aquela empresa. Como é que a gente vai fazer? E aí entra a brincadeira. A empresa, a gente tem que ter o cuidado até
para saber qual é o tipo de conversa que eu vou ter com o meu cliente. Primeiro, obviamente, eu tenho que saber quem é a minha persona, quem é exatamente meu cliente. Principalmente em instituições onde você tem vários tipos de clientes, num universo vasto. Imagina uma fintech e eu atendo todas as classes sociais. Então eu vou conversar de uma maneira com a classe A, outra maneira com a B e outra com a CD. Outra com homem, outra com mulher, outra com adolescente. Então eu tenho que treinar cada uma. Com adolescente eu vou brincar, vou falar gíria também, porque é a linguagem deles. Agora, A ponto, desculpa te interromper, a ponto Não? de eu entender que eu estou falando com Flávio, a ponto de entender que eu estou falando com Maria, a ponto de entender que eu estou falando... E chamar pelo nome. Sim, Não, entender que Maria gosta, por exemplo, de vídeos de música XPTO, então... esse é o caminho. E o mais louco disso, tá? O mais louco disso. E ainda mais hoje em dia, a gente tem que ter o cuidado com a Lei Geral de Proteção de Dados, que eu te pergunto. o LGPD. Tá? Então, ou seja, a inteligência artificial, eu preciso conhecer o meu cliente, saber tudo absolutamente dele, mas eu não posso passar os dados dele para o dono da minha empresa. Eu tenho uma pergunta que vale muito dinheiro, Isso é legal. que é o seguinte, vamos lá. Tá, você tá me ensinando uma aula aqui de tipo de dados e tal, de proteção, vamos lá. Concorda que eu tô querendo criar uma inteligência artificial para minha empresa, eu tenho um banco, certo? E esse banco, sem ser trocadilho, eu tenho um banco de dados dos meus clientes. E aí, eu vou gerar para essa... Vou ser mais específico. Eu sou RH de uma empresa e eu chego nessa chat GPT da vida, eu começo a mostrar, por exemplo, que o salário do IEE é 20 mil, o seu salário é 10 mil, bababá. Essas informações jogadas para essa nuvem, amanhã uma outra pessoa pergunta, quanto é que é o salário do IEE? Ele consegue puxar? Porque eu mandei esse salário, o outro Com a pega. nossa inteligência, falando com Sim. ela, a gente munindo ela de informações, essa informação vai pro banco de dados dela total? Porque o Léo Então. Dias vai fazer a festa. Ela não pode, aí é que tá, ela não pode ter acesso, as pessoas não podem ter acesso. Ocorreu um Mas vazamento... eles têm. A empresa tem, mas eu não posso também ter, eu também tenho que ter uma hierarquização lá dentro, eu não posso dar acesso a todos os colaboradores dentro daquela empresa. Ocorreu um caso gravíssimo, bem abafado, no último trimestre de 2023, com a Microsoft, um vazamento de mais de 3,5 terabytes de informações ultra confidenciais da Microsoft, vazaram por erro de um engenheiro que foi colocar, esqueceu de um comando no GitHub, deixou a porta aberta, e aí os hackers fizeram a festa e vazaram. Tudo bem, mas aí foi um erro 3.5. baseado em uma coisa que ele faltou bloquear. Meu medo Isso. é, eu sou um cara que vou lá e fico mandando... Imagina que eu sou um fofoqueiro do chat GPT. Tá. Eu fico mandando assim, ó, o IEE está traindo a mulher dele com essa pessoa aqui, ó. Aí um dia a mulher pergunta, o meu marido está traindo e essa informação está... Não, porque ela não vai aprender com tudo que a gente coloca. Ela tem umas barreiras super interessantes. O que ocorre é que você quer ver uma coisa um pouco mais assustadora? Vamos brincar principalmente com as maiores redes sociais do mundo hoje. As maiores estão na mão da Meta, do Zuckerberg. A gente tem WhatsApp, Instagram e Facebook, tudo na mão do maluco. Eles têm IAs cada vez mais poderosas. Eu já vi um teste no Vale do Silício, onde a IA do Instagram, por exemplo, eu consigo varrer todas as fotos que você colocou, identificar que o Maurício sempre se veste muito bem com a Insider, e aí eu só fico, se eu quiser, mandando correlações das roupas exatamente daquilo. Posso fazer uma pergunta que eu tô com uma dúvida do caralho? Só não levanta mais o braço. Eu fui pra Suíça no final do ano, porque eu estava recebendo muita mensagem no Instagram, diz, conheça a Suíça, conheça a Suíça. Eu fiquei assim, por que eles... Será que eles sabem que eu tô no WhatsApp com o IAE falando que a gente tem que lavar dinheiro e eles entenderam que eu ia adorar a Suíça? Ou será que eles fazem uma relação do tipo assim, 40 anos, homem, Ele segue vai adorar ir essas pra lá. 3 pessoas. Por exemplo, o cara que é calvo, vai Não só gostar pra da viagem, mas Turquia. pra produtos também. Exatamente. Tipo, eles conseguem mensurar isso já? Do Já. tipo, homem, 40 anos, casado, com filho, que segue essas 3 pessoas, vai adorar conhecer Ubatuba. Sei lá, tem uma coisa assim? Tem.
Hoje tem. Hoje, o que acontece... Olha, eu estou trabalhando também na consultoria, vou dar um exemplo que essa é uma coisa, olha, que parece ficção científica, mas é real. Se você fizer hoje... A gente sabe que, puxa, hoje um dos maiores bancos de dados brasileiros da nossa vida, com endereço, CPF, e-mail, é aqueles órgãos de proteção de crédito. Então, o famoso Serasa Experian, SPC, eles têm um banco de dados gigantesco, né? Sim. Sua vida está lá. Sim, do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. Se você assina, se você contrata, se você paga determinados, você puxa a ideia, a ficha de terceiras pessoas, né? Então, olha que interessante. A OAB já conseguiu, ela conseguiu falar que um dos grandes problemas hoje em dia, infelizmente, a falta de crédito do brasileiro ocorre com que eles caiam numa inadimplência, muitas vezes nos financiamentos que adquiriram de imóveis ou móveis, carros, etc. Um dos grandes problemas caros para cartórios, tribunais, advogados, é justamente fazer a tal da intimação, procurar, porque eles precisam do promotor de justiça, o procurador que sai na rua para ir fazer intimação, etc, etc. Aí eles conseguiram inicialmente solicitar à OAB e aos TJs que autorizassem as intimações extra e judiciais via correio eletrônico, que era o famoso e-mail antigamente. Mas aí a resposta foi, tá, eu vou considerar só se você me fizer a contraprova que o e-mail foi aberto. Se ele foi aberto, eu vou considerar que essa pessoa foi notificada. A dificuldade é encontrar essa pessoa. Sim, sim. Agora, a brincadeira nova é o seguinte, o tal dos 2 pauzinhos azuis no WhatsApp. Quer dizer que a pessoa leu. Então agora a gente está trabalhando com inteligência artificial para buscar banco de dados da pessoa, para interligar o CPF dela, baseado com as telecoms, aonde ele tem a operadora de telefonia celular, que hoje são 3, 4 grandes no Brasil só, eu cruzo, puxo o telefone dele e notifico ele via WhatsApp. Deu tiquinho azul, ele foi notificado. Tá vendo só? A inteligência artificial é muito mais do que a gente só vê ali, né? A gente, quando fala de inteligência artificial, às vezes a gente vê, ele faz uma foto, olha que incrível, mas na verdade ela pode funcionar para várias empresas, né? No meio corporativo usam demais. Por exemplo, isso de atender o cliente, enfim, tem muitos outros caminhos. São vários dados juntos para que ele possa inventar qualquer coisa. Cruzar informações. Cruzar informação. Então a gente pode criar qualquer coisa com a inteligência artificial e quanto mais o tempo passa, mais está na mão de todo mundo. Você quer ver uma curiosidade bacana? Vamos lá. E hoje em dia, pouca gente tem essa visão ou essa relação. Vamos pensar. Todo mundo sabe que as empresas de tecnologia são hoje as mais valiosas do planeta, né? Nós estamos agora em março de 2024. Qual é a empresa mais valiosa do mundo? Facebook? Não. Chuta você. Eu ia chutar a Apple, mas pode ser a Microsoft também. Microsoft. É a Microsoft? Eu ia falar a Meta. Né? É. Eu falei Facebook, mas era a Meta. Mas, hoje a Microsoft é a única empresa do mundo com valor de bolsa, porque ela está aberta, né? Valor de mercado em 3 trilhões de dólares. Não dá nem para imaginar. Mas por que a Microsoft é a maior de todas? Na verdade, a Apple foi a maior durante 2 anos, tá? Até o final do ano passado ela estava em primeiro lugar, ela é a segunda mais valiosa do planeta, muito próximo, com 2 trilhões e 800 bilhões de dólares de valor de mercado. Então essas duas são as maiores Big Techs. Respondendo, por que elas são tão valiosas? Porque elas têm uma quantidade tão gigantesca de assinantes no globo terrestre inteiro, assinando os serviços dela. O Office hoje é vendido por assinatura anual. Então você tem milhares e milhares de pessoas. Todo mundo trabalha usando o Word ou Excel da vida. O banco de dados deles, das pessoas, também valoriza a empresa? Também. Muito. Sim, é o que mais valoriza. Muito. Faz a empresa valorizar. Agora que ninguém vai saber. Agora ninguém, nem lá de casa, coitado, ninguém vai saber. Qual hoje é a 3ª empresa mais valiosa do planeta. Essa vocês podem chutar Achismos. 300, não vai... Tá quase.
Tá quase, tá quase. Taco Bell. Mas, não, eu vou... Chutei uma. É uma puta piada americana. Boa né? aí, Ninguém entendeu. O cara de Curitiba. Porra, tá O cara puta americana, a piada. Assim, cara. Então, por incrível que pareça, essa empresa, ela cresceu mais de 50% de faturamento só o ano passado. Se você tivesse comprado as ações, você teria ficado milionário em apenas um ano. É a NVIDIA. Ela está valendo 1,8 trilhão. E aí alguém vai lembrar, não, mas peraí, NVIDIA, Marião, é uma empresa que fabrica placa de vídeo. Era. Hoje o principal produto dela é IA. Ela é responsável por fornecer 85% dos chips que vão nos computadores de IA do mundo todo. Por isso que ela pra disparou para fazer IA. Ela disparou o agora. hardware. Disparou tem um ano e meio. Mas, Marião, eu vejo uma coisa, ó. A gente ouviu falar dos bitcoins, das criptomoedas. Tá, E depois foi falado do metaverso. ok. E isso foi o mais falado, e depois cai. Mais falado, e depois cai. Mas eles continuam usando. Você acha que a IA tá um modismo ou não? É o que vai Eu vou bombar. refazer essa pergunta de outra forma. O IA é o novo metaverso? Porque o metaverso, eu venho aqui no Você não achismo- ouve ninguém falando de Nossa! criptomoeda mais? Uau. Não, o metaverso. O metaverso também falaram muito do negócio aquela coisa lá do macaco que você compra, NFT. NFT, o metaverso. Mas e, isso pum, tudo passou um continua ano. existindo e continua valendo. Mas não Mas eu tanto digo- quanto era. Então, por exemplo, uma NVIDIA da vida tá bombando, mas talvez ela volte ao normal. Igual Bom. o OpenSea. Então, vamos lá, vamos fazer alguma comparação. As criptocoins e os NFTs tiveram boom em 2021. O metaverso, 2022. E a IA, 2023. Esses foram os assuntos de cada ano. Sim. E para nós, é os mais recentes. Cada um tem uma explicação. Nós estamos em 2024. O que vai acontecer? Eu te digo que vai continuar acontecendo os três, em maneiras distintas. O IA mais à frente, mais acelerado, e ele vai puxar de volta o assunto Todo o resto. metaverso Porque eu e as vejo criptos. ninguém tá falando muito de criptomoeda hoje. Inclusive, até quando alguém fala na internet, os caras, já olha meio assim. Mas eu já ouvi isso muitas vezes. Mas o Bitcoin tá valendo mais e cresceu agora pra mim. Então, mas eu já ouvi muito essa história do Bitcoin. Em 2016 eu já tinha ouvido. Aí morreu o Bitcoin. Chegou na pandemia, todo mundo falou do Bitcoin. Tá ali o tema. É que o tema ele não tá no mainstream muitas vezes. Ele mas não o tá na tema crista da ali. onda. Mas ele tá ali. Tá ali. É isso que eu tô falando. O IA, às vezes, pode sair da crista da onda daqui a pouco. Mas ele vai continuar crescendo. Ele tem uma crescente. As criptocoins, eu não sou super favorável, até alerto a galera de casa que vai querer olhar isso, porque criptocoin é uma gangorra, é uma montanha-russa absurda. Sim. Se o cara tem estômago para investir na bolsa, ele precisa 10 vezes mais estômago para ir para o mercado de cripto. É muito louco, é muito gangorra, tá? Esse é o primeiro ponto, porque é um mercado muito especulativo. Sim. O IA não. O IA, tanto que existem vários economistas dizendo, né, sugerindo que em 2030 a NVIDIA passe a ser a empresa mais valiosa do planeta. Ah, então é Se algo que contar vai nessa- continuar crescendo. Vai continuar Tá a escala. crescendo. E Vai aí eu continuar vou- crescendo. E aí eu vou, obviamente, para perto de encerrar, a gente gosta muito de falar de futuro, né? Eu quero tentar criar aqui pra gente qual o futuro do IA, né? Da IA. O que a gente está vendo lá para frente. Tá, eu entendi aqui nesse papo, obviamente é um papo introdutório do assunto, né? A gente vai ter outros exemplos de assuntos sobre esse tema, mas assim, o que eu entendi? Tá, inteligência artificial não é só o chat GPT, beleza? Isso a gente entendeu. Existe a inteligência artificial de texto, que o chat GPT faz com muita competência, e outras que são concorrentes, que até eu fui tentando entender o que elas fazem de diferente, desse seu preço, enfim, vamos lá. Aí temos a IA de vídeo, a IA de foto, de imagem, foto. de atendimento, de fato. Ela consegue entender a sua empresa e atender o seu cliente sem você precisar colocar ninguém. E aí vamos pro futuro. O que 2050 a gente vai estar falando nesse sofá sobre inteligência artificial? Eu posso usar a inteligência artificial para ver quem eu quiser pelado? Ainda não. Isso ainda não. Aí é o assunto para um outro vídeo, que aí nós vamos falar da Neuralink, sobre a já é outro supervisão papo. do Elon doidão Musk. Mas esse nós vamos falar depois.
Mas aí, vamos lá, vamos pensar o que ela vai nos propor, né? Só voltando a falar rapidamente da OpenAI, que é a empresa que detém o ChatGPT. De novo, ela foi lançada em novembro de 2022, não tem 1 ano e meio. Sim. E hoje já é uma empresa avaliada em mercado em mais de 80 bilhões de dólares no mercado norte-americano. Tá? Então, qual é a continuidade disso? Quando a gente fala, o texto está cada vez mais bem elaborado. Ele está num patamar espetacular. A interpretação de texto? Interpretação, colocação, pontuação, a escrita. Velocidade. Tanto que, aí sim, se você falar, cara, isso então vai colocar em risco roteiristas, copywriters, escritores, já está colocando, tá? Eu te falo e garanto e mostro números. E aí parece brincadeira, parece piada, mas não é. A livraria da Amazon, quando você vende livros para o Kindle, ou se você quiser até impressos, você sabe que você pode escrever o livro, você sobe na editoria deles lá e eles põem para vender. Depois que for vendido, você vai recebendo royalties, dinheiro lá pelo seu livro. Nós temos mais de 200 livros hoje na editora da Amazon, totalmente escritos com inteligência artificial. O cara só põe o tema e tal, inclusive as imagens. As imagens feitas pelo Dali ou pelo Midjourney, a ilustração do livro, e o texto pelo ChatGPT. E o cara subiu para ganhar dinheiro. Tem um cara que ganhou mais de 60 mil dólares com um livro que ele nunca escreveu. Uau! Porque, tipo assim, eu queria... ChatGPT, escreva uma história de um cara que não sei o quê, o primeiro capítulo é sobre isso, isso e isso. Quer dizer, mas tem a genialidade do cara de saber curadoria do que... Sim. Inclusive, o que você tá me falando, então são novas profissões que surgirão. Sim. Que é o Maurício não é mais escritor, o Maurício é um puta cara de tema pra ChatGPT. E aí eu vou escrever... Se você cria uma nova... Como foi a Revolução Industrial na Inglaterra, cara. E agora as máquinas, você cria outros trabalhos para essas pessoas. Mais ou menos, porque esse de fato substitui intelectualmente. É uma coisa... Você cria outros trabalhos. Você vai perder alguns, mas vai criar outros. Sim. Agora, sim. quem tá aqui com a gente até agora quer saber uma coisa, que é o que todo mundo tá aqui nesse vídeo esperando. A máquina, em algum momento, vai atacar a gente e a gente vai morrer todo mundo e a máquina vai tomar conta do planeta. Essa é a pergunta que a gente tá querendo fazer, mano. Isso ainda é ficção científica. Marião, né? fala agora, porque Deus já começa a quebrar agora as coisas. Não, ainda isso até é um medo que Elon Musk, né, tweetou no X. Ele tem um medo real, o Elon Musk, disso. Ele tem um medo da inteligência artificial. Ele diz que ele... Inclusive ele que tá... Desculpa te interromper, mas... Inclusive ele que tá criando um robô para que você ponha na sua casa, assim como no filme Eu, Robô. E o Pika também tem a ver com isso, que é um produto dele de IA. E falando do robô, tá interligado com outro projeto dele chamado Neuralink, que é para justamente dominar a mente da IA. Mas isso é melhor a gente deixar Calma. outro. Eu tenho uma solução. Eu me perdi um pouco. Eu falei a solução, o Marião gostou da solução. Qual é a solução? Que é todo mundo a partir de agora só escrever merda, só escrever coisa errada. Porque aí a inteligência artificial entende que essa é a realidade. Para ser uma burrice É artificial. uma burrice artificial e a gente domina essa inteligência artificial com a nossa inteligência Você de verdade. entendeu porque nunca vão dominar a gente? Porque a gente é muito inteligente de pensar A gente isso. é burro. E eu acho que o que vai salvar o mundo, eu sempre falo isso, se tem inteligência artificial, tem a nossa ignorância natural, que é a forma como a gente usa o micro-ondas. Tem 4.000 botões, eu só aperto 2. Ninguém sabe o que está acontecendo lá em casa. 30 segundos e ligar. Acabou. Pronto. Quanto menos você apertar seu micro-ondas, menos vão saber o que você quer comer. Cara, eu assim vou te que a falar gente um domina o negócio que é mundo. muito louco. Isso que você tá falando funciona. Porque se vem um ser humano, ou se vem uma máquina para brigar comigo, vamos supor que é uma guerra, então. E veio, então, a máquina brigar comigo. Você fala, nossa, o que é aquilo ali atrás? A máquina vai cair nisso com certeza, Pois é, cara. a máquina... E aí é na cotovelada, na volta, entendeu? Mas aí essa máquina, na primeira cotovelada, vai dizer às outras máquinas, não cai nessa. E aí, rapidamente... Elas aprendem Já que não é aprende. para virar para trás. O problema é isso, que eles vão o aprendendo. primeiro vai se dar bem, o segundo tá ferrado. É uma evolução tão natural. Eu fico imaginando a complexidade até, vamos lá, do mercado dos humoristas. Coitado do Maurício. Daqui a pouco a gente tem que pagar ingresso clandestino para poder ver Mas uma essa é a piada minha proibida. vantagem. Mas eu falo isso, eu adoro o politicamente correto porque ele justifica você pagar o meu ingresso. Porque se todo mundo, se a máquina não pode falar, aí eu tenho uma vantagem em relação a ela.
Você concorda comigo? Então, Sim, isso faz sentido. Então, por enquanto, existe um protocolo que protege a máquina de falar tudo que poderia falar. E aí tem o Vitor Sarro, eu não, eu sou totalmente coerente, mas tem o Vitor Sarro que fala as merdas dele. Então Sem você pensar, fala, agredindo os outros. eu preciso ouvir isso, então eu pago pra ouvir isso, já que a máquina não consegue trazer isso. Essa é a única vantagem que eu vejo da gente em relação à Pagar máquina. ingresso para poder assistir. Porque de alguma maneira as pessoas estão pagando pra ouvir uma opinião que não pode ser dita. Entendeu? Nesse ponto... 2 casos rápidos de IA para a gente brincar aqui para encerrar, acontecidos agora no começo de ano 2024. Em janeiro, uma empresa holandesa demitiu a IA dela. Mandou embora. Porque a IA caiu numa conversa do cliente e acabou respondendo agressivamente ao cliente, e aí ela foi demitida. Olha que loucura, cara. O cara Nem instigou... existe para ser demitido, é muito louco isso aí. Isso é notícia real, foi demitida. E a segunda, muito louca... Pausa, desculpa. Você vê o nível do cara... Tem que falar do nível do cara que fez uma IA mandar ele tomar no cu. Não, imagina que esse cara irritou a IA. Porra, esse cara tem que ser... O cara fez uma... Foi daí que surgiu o robô de Volta para o Porque Futuro. uma máquina falou, quer saber, pau no seu cu gordo. O que esse cara falou? Sai daqui, A máquina não aguentou mais, falou, chega! Esse cara tem que ser preso, não velho. te atendo mais. Porra, é assim que a gente vai aprender no futuro. Se a máquina se desestabilizar com alguém, esse cara tem que ser preso. Porra. Vamos lá, continua, desculpa. Imagina. E o segundo, que aí é o famoso deepfake, aí entra o negócio da IA de vídeo, aconteceu real numa empresa em Singapura. Um colaborador de alto escalão da área financeira de uma empresa foi convocado para uma reunião do board da diretoria via videochamada, os famosos call que nós fazemos na internet. Eu vi isso aí. E entrou, a única pessoa real era esse funcionário chamado. O resto do board Tudo deepfake. era tudo deepfake. Que são as pessoas de mentira, mas com o rosto real ali. Real. E no meio da reunião, resumo da brincadeira, o camarada real, o colaborador, foi convencido a transferir uns 18, 20 milhões de dólares para contas de terceiros, que era para pagamento da empresa e tal. O cara fez, não foi checar de tudo corretamente e a empresa hoje Então, vamos perdeu lá. o dinheiro. Isso né? daí seria uma ferramenta positiva nesse caso, assim, inteligência artificial, assim como a internet, é uma ideia muito interessante. Mas a gente tem que lembrar que a gente é patife, o ser humano ele tem esse problema. O que me leva a crer que a gente vai ter muito problema sobre veracidades e mentiras, a ponto de você conseguir se proteger na mentira, coisa que a gente não conseguia fazer anteriormente. Porque agora você pode fazer uma merda e falar, quem disse que era eu? Não era eu. Então você vai aumentar o número de merdas, porque uma porrada de gente vai falar, cara, pô, quem disse? Eu posso falar muita coisa, inclusive eu posso fazer mais piada escrota para depois falar, não era eu, isso daí era uma máquina que fizeram eu fazendo show. E mais triste vai ainda. dar para se proteger melhor. Mais triste Mas também vai ainda. ter que tomar cuidado porque vão te atacar mais. Aquelas centrais telefônicas do crime, que 2, 3 anos atrás passava o trote da filha chorando para pedir dinheiro. Vai ficar ainda mais real. Agora é o rosto, Agora, é o vídeo. agora é tal. E agora vai ter vídeo chamado. O cara vai estar na cadeia, mas na verdade vai mostrar que ele tá num outro lugar Não, com vai a ter sua vídeo filha. do teu filho falando, papai, me ajuda. Aí você vai ficar na dúvida, não, isso daí é muito pixel. Não Aí dá teu pra filho saber. morre. Ah, não era pixel. Merda, errei. Mas Ele também era de você pode verdade. fazer um vídeo dando dinheiro, só que na verdade era tudo É verdade, aí inteligência você se artificial. protege. Acabei de doar aqui. É uma grande mentira, na uma verdade não grande aconteceu mentira, nada. Não tá acontecendo nada. Tá todo mundo em casa de boa, mas Assim- rolou sequestro, pagamento, morte, mas não rolou nada. Assim como esse vídeo aqui que foi feito 100% inteligência artificial. Eu nem tô aqui. É o primeiro vídeo feito 100% inteligência artificial. Senhoras e senhores, esse foi o Achismos Tech da semana. Sabe o que é legal? Que a gente falou de inteligência artificial hoje, mas dá pra fazer outros episódios ainda falando de inteligência artificial, focados em outros assuntos, Em porque é outros muita assuntos. coisa. Então, pois é, tá o Mário aqui, tá o Iê aqui. Toda semana traremos um assunto diferente aqui no Achismos. Você que está entrando no Achismos pela primeira vez, o Achismos todo dia tem um tema diferente. Tecnologia é toda terça-feira. Se você gosta desse assunto, já se inscreve. Bora. Que toda terça-feira vai vir um tema diferente desse assunto tecnológico. Valeu, gente. Obrigado.